Queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós vamos iniciar a aula extra de número 10, o sacrifício, ou seja, o sistema de sacrifício. Hoje nós vamos fazer a continuação da aula do YouTube, mais especificamente no tópico de número 3, que nós não falamos, sobre a oferta pacífica, ok? Tópico de número 3, a oferta pacífica. Queridos, de acordo com a lição que foi estudada no YouTube, aula grátis, está lá, só acessar. Quem não assistiu ainda, é só ir lá no YouTube e coloca meu nome, Rosileudo Lima, ou o nome da lição, lição de número 10, o sistema de sacrifício. Então vai aparecer esse quadro, eu, e vocês vão ver lá. Vai estar lá a leitura bíblica em classe, ok? Conforme Levítico capítulo 1, versículo de 1 ao 3, onde vai tratar das leis das cerimônias do holocausto. Então, nós observamos que Moisés não estava mais no monte, mas estava já no tabernáculo que foi construído por Bezalel. Então a gente percebe que Deus fala do interior do lugar santíssimo. Foi estudado essas partes aqui por causa da tipologia. Tudo que Moisés recebeu de Deus, o tabernáculo. Então, uma tipologia para mostrar exatamente uma realidade futura. Então, nós vamos ver mais uma coisa a respeito do holocausto. Por exemplo, a gordura, toda a gordura do animal era queimada. Então, o sangue do animal era posto no chifre, ao redor do altar. Nós já estudamos que o sangue do animal, certo? Aqui era o altar, aqui era o tabernáculo de Moisés. Aí nós temos lugar santíssimo. E aqui o chifre do altar de holocausto, certo? A bacia bem aqui. Então, o sangue era derramado ao redor do altar, nas pontas do altar e nas paredes do altar. Então, esse sangue era derramado aí, no mesmo altar. Então, o holocausto era queimado fora do arraial, ok? Aqui acontecia o quê? A queima de quê? De sacrifício, algumas vezes de holocausto. Mas a autorização de Deus é que os holocaustos fossem para fora do tabernáculo de Moisés. Com isso a gente percebe, era queimado a cabeça, a carne, o couro, os excrementos, havia uma queima total. Então, isto em um outro altar. Então, trazendo a tipologia a respeito da morte de Jesus por todo o mundo, ok? Que foi oferecido fora da porta. Jesus morreu fora da porta. Jesus não morreu em Jerusalém. Jesus morreu fora da porta de Jerusalém. Jesus morreu no Calvário, fora de Jerusalém. Então, a gente percebe que no versículo 2 de Levítico, de número 1, onde vai falar do gado de bois, o graúdo ou o gado miúdo das ovelhas. Então, a base de todo esse sacrifício, nós falamos a respeito de Gênesis 15, versículo 9 a 18, onde fala das ofertas oferecidas por Abraão. Então, tudo aqui trazendo a tipologia para Cristo, que é a base central de todas as ofertas oferecidas, tanto no Gênesis como no Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, meus queridos, a oferta animal era uma oferta completa, porque já vinha sangue, gordura, é uma oferta totalmente completa, incluía todos os elementos do tipo, dentro da tipologia, para representar o sacrifício completo de Cristo. Então, Caim, ele deveria trazer uma oferta completa, dentro da tipologia. Já que o animal de Abel já era muito forte na sua tipologia, já tinha sangue, já tinha gordura, o Abel, pode ver, além dele levar o animal, ele também leva a gordura, que não necessitava levar a gordura. Por quê? Porque a gordura já estava no animal. E ele, quando leva a gordura, já era imaginando no irmão. Esse negócio de dar oferta pelo irmão não vale não. Deus não aceita não.
passa um realzinho aí pro vizinho, da família, ó, entrega aí na salva. Deus quer a tua oferta. É a tua oferta. É a oferta de Abel. É a oferta de Caim. Então é voluntário. Esse negócio de passar oferta para os outros e receber não funciona. Ok? Então Caim, ele ofereceu uma oferta incompleta. Por isso que ele falhou nisso. De acordo com Levítico capítulo 2, versículo 2, ali nós vamos ver o punhado representado na porção diária de cada um. Ok? Grandes restaurantes, quando você vai comer uma porção, você vê lá um pouquinho de arroz, ali é um punhado. Ok? Então, até hoje, o punhado de arroz é a porção de uma pessoa. Assim, o punhado era o memorial de toda a oferta. O punhado, era o memorial de toda a oferta. Indicando que o punhado, o sacrifício de Cristo, era queimado no altar. Você tem que ver a lição do YouTube. Validando assim toda a oferta vegetal ou animal. Levítico capítulo 2, versículo 3 diz que aquele que oferecer a oferta vegetal tem direito de comer dela. Nós vamos ver isso aqui já já. Então, só recapitulando. Então, as ofertas pacíficas, elas eram de animais limpos, com bolos ou pães. Certo? Poderia ser com bolos ou com pães. Eram compostas. Interessante, viu? Se você ler o texto, vocês vão observar que sem os bolos ou os pães, não era considerada pacífica. Então, a oferta pacífica era um composto. 1, de animal. 2, unido ao vegetal. Porque o animal vinha o sangue e o vegetal vinha o trigo. Então, em outras palavras, as ofertas de manjares, elas se juntavam com as ofertas de sacrifício e formavam uma só. As ofertas de manjares é a mesma vegetal, que é um tipo da ceia do Senhor. Ok? Então, nós temos uma tipologia que leva para Jesus como cordeiro imolado, como nosso memorial. Quando nós oferecemos pão na mesa do Senhor, ao lado do vinho, isto mostra exatamente o memorial, quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, de acordo com 1 Coríntios 11, 25. Depois de cear, tomou o cálice, bebei dele todos. Então, são detalhes importantes, que representam os sacrifícios do Antigo Testamento. 1, o sacrifício deveria ser perfeitos. 2, a imposição de mão deveria atuar, para que houvesse a substituição. 3, a imolação do animal, ao lado do norte do altar. 4, tinha que haver derramamento, ok? De sangue e aspersão lá no propiciatório, que significa a cobertura do pecado. 5, o sacrifício deveria ser queimado em parte, o sacrifício, no altar de sacrifício, ou totalmente no altar de holocausto, ok? Em outro altar. No caso, os animais eram sacrificados no altar de sacrifício, deveria haver uma refeição por parte dos sacerdotes, das partes permitidas. Então, eram sacrificados aqui, mortos, imolados, e parte do animal vinha para cá e parte do animal ia para o sacerdote, ok? Ia ser comido. Então, isto era um sacrifício. Quando era um holocausto, nada se comia. Então, ia para um outro, ok, chamado altar de holocausto. Aqui nada se comia. Vocês veem isso no Novo Testamento. Então, vamos ver aqui, ó. A classificação dos animais para sacrifício era: 1, para expiação dos pecados do sacerdote, do sumo sacerdote, era apresentado um novilho para o sumo sacerdote junto com a sua família. 2, para expiação do governante. O governante, ele sacrificava um bode em prol da nação. Para expiação de um cidadão comum, era oferecido uma ovelha ou um cordeiro. Para expiação do pecado de uma pessoa pobre, eram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, no caso de José e Maria. Então, até mesmo o pobre do mais pobre, ele tinha que apresentar 1/10
de um efa de flor de farinha. Então não poderia chegar de mãos vazias. É sério, viu? Culto é oferta. Não existe culto sem oferta. Por isso que a lei do Antigo Testamento está com mais de 28 ofertas catalogados no livro da lei, mostrando que o culto é oferta. Se não tiver oferta, não é culto. Ok? Levítico capítulo 9, versículo 4. Temos ali um novilho, um carneiro, como oferta pacífica. E uma oferta vegetal de manjar. Ok? Lembra da pergunta? Vamos comer o manjar? Então era um bolo ou um pão? Então a base da oferta pacífica está no capítulo 7 de Levítico, versículo 11 a 12. A lei do sacrifício de paz. Este sacrifício de paz já está dizendo, eu quero paz. Era a ausência de toda culpabilidade. Não era um sacrifício pela culpa, pelo pecado, mas era um sacrifício de paz, era sacrifício pacífico. Qual eram as suas características? Era feito com louvor, ação de graças ou de gratidão. 2, os pães tinham que ser sem fermento. Por quê? Porque ia tirar o bocado e lançar onde? No altar. Ia ser queimado o memorial, o punhado. Quando eu falar em memorial, estou falando do punhado. Então, meus queridos, percebe que esse punhado, certo? Sem fermento, a massa sem fermento, lembra a saída do Egito aonde? Lembra o povo de Israel saindo do Egito. Então, é a massa sem fermento, saindo do Egito. A massa sem fermento, ela simboliza que o povo está liberto da escravidão do pecado. Ok? O poder da escravidão não se expandiu. Então, a massa sem fermento. 3, tortas ou pães untadas com muito azeite. Então, interessante. Algumas vezes poderia ser com fermento e algumas vezes sem fermento. Quando fosse com fermento, não ia para o altar. Se tivesse mel, não ia ser queimado no altar. Então, eram chamados de ofertas de primícias. Então, Deus permitia que houvesse um acréscimo na composição da oferta, ajuntando-se com mel ou com fermento. Então, mostrando que quando não tem fermento, você pensa, meu Deus, eu não vou ter crescimento. Não vai ter fermento, então eu não vou crescer. Parece que eu não estou crescendo na obra. Mas estava com muito azeite. Pode ter certeza. Mesmo que você pareça que não haja um crescimento na sua vida, mas você está cheio da unção de Deus. Está untado com óleo da unção, com azeite, ok? Porque tanto tinha azeite, como também tinha incenso aromático, o cheiro suave de Cristo, ok? Então nós vivemos na unção do Espírito Santo, que é o azeite, glória a Deus. Então o sacrifício pacífico era feito com ações de graça, com louvor, grato, não havia pecado, não havia culpa, ok? Para se apresentar. Se optasse por oferecer com fermento, somente neste caso, o Espírito Santo é um tipo desta massa levedada, porque se você ler Mateus 13:33, vai ver que ali o fermento não representa o pecado. Nós vamos já falar sobre isso. Então, representa o quê? A fase do nosso crescimento ministerial. Mateus 13:33, ok? É o único lugar na Bíblia que o fermento não simboliza pecado, mas a fase do nosso crescimento por meio da ressurreição. Então, nós começamos sem fermento, mas agora estamos cheios de azeite e com muito azeite. A medida da nossa obediência é que sempre nós devemos crescer. Então, põe fermento nessa massa, porque a atenção agora é para o crescimento, para o amadurecimento. Glória a Deus. Então, enfim, chegamos ao crescimento, significando que pão fermentado, Mateus 13:33, representa a nossa maturidade na fé, que causa um crescimento espiritual. A motivação do sacrifício pacífico era ações de graça, era oferecido em gratidão por bênção
recebidas. Glória a Deus. Então vejamos, tornou-se um costume no nosso dia oferecer um culto de ações de graça sem ação de graça. Já está dizendo, meus irmãos, não pode ter mãos vazias, não pode um culto ser direcionado com o título de ações de graça e não ter bolo, não ter torta, não ter comida, o sacerdote não come, então parte era dada ao sacerdote. Vocês vão ver isto, ok? Então, se não houver ação, não há como ter uma gratidão. Muito forte. Então, meus queridos, as ofertas pacíficas eram compostas tanto de animais e vegetal, por causa do sangue e do trigo, como já foi falado. Em Levítico, capítulo 3, versículo 1, a oferta em massa, que é chamado de oblação, ok? Sacrifício pela paz. Era uma oferta movida pela voluntariedade e agradecimento. Oferta para comemorar uma bênção. Podia ser um aniversário de uma pessoa da família. Então havia 3 tipos diferentes de oferta da paz, ok? Ela poderia ser uma oferta voluntária, 2, podia ser uma oferta de gratidão, 3, podia ser uma oferta movida, ok? Levítico capítulo 3, versículo 2, a imposição de mãos sobre o animal a ser sacrificado, funcionava se houvesse, primeiro, arrependimento. Quando fosse o sacerdote, junto com o ofertante, fazer imposição de mãos, tinha que haver da parte do ofertante, 1, arrependimento, 2, fé, 3, convicção, ok? Ele tinha que saber que ele precisava se aproximar de Deus. Ele tinha que ter consciência de que o pecado fez separação entre ele e Deus. Com isso, o desejo de ser reconciliado é o 4. Então, a substituição do cordeiro, ok? Novilho ou cabra, todos os tipos de Cristo. Trazer paz, ok? Trazer paz. As duas partes. Aqui era a parte do pecador, para levar até a parte de Deus, que é o perdoador. Glória a Deus. Mediante a obra mediadora. Então, uma terceira parte, ok? Providenciava uma remissão, que é exatamente a terceira parte que entrava no meio, que era a oferta. Nós temos o pecador e Deus. Então, no meio, a terceira parte, Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Sem a terceira parte, não haveria reconciliação. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, se não houver ação nenhuma, não há ação de graça. Cristo é o sacrifício único. Ele tanto é a oferta pacífica, como é a oferta de manjar, como é a oferta de sacrifício, como é a oferta de holocausto. Não pode ser oferecida ou oferecido um animal sem ser sacrificado. O que isso quer dizer? A oferta pacífica era acompanhada do bezerro ou outro animal limpo, como o carneiro. O animal que era acompanhado com a oferta de manjar, ele tinha que morrer. Todo animal tinha que morrer. A oferta de manjar era oferecida em parte, isto é, o punhado. Não era oferecido toda, era só o punhado, o memorial. A oferta de manjar se tirava o punhado e queimava. Então se oferecia um pouco da massa. É isto aqui que eu vou mostrar para vocês. Romanos 11:16. O resto da massa era comido pelos sacerdotes. A razão da mesa do Senhor, onde temos o pão, símbolo da oferta de manjar, e também da oferta vegetal. E temos o vinho, um memorial do sangue de Jesus. Aí nós temos Jesus morrendo na cruz do Calvário como a parte animal, e nós fazemos na mesa a parte vegetal. O pão, a parte vegetal, o vinho, a parte vegetal, porque vem da própria uva vegetal. Então, glória a Deus, concluímos que a ceia do Senhor é uma oferta de ação de graça. É um sacrifício de oferta pacífica, ok? Então, veja só, como a ceia do Senhor, na mesa, nós temos o pão e o vinho, ok? A pergunta que não cala, hoje, esse pão é com ou sem fermento?
As Assembleias de Deus usam com fermento, ok? Está certo ou está errado? Irmão, como se trata de ações de graça, que a gente faz essa oferta ao Senhor, porque não é com mão vazia, está aqui, foi apresentado. Então, as ofertas de ações de graças, ela poderia ser com ou sem fermento. Quando fosse sem fermento, ela vinha para o altar para ser queimado, ok? Então, ela vinha queimado o punhado aqui, ó, e o resto da massa era comido. Como é com fermento, então não precisa vir para o altar, não precisa ser queimado. O que é que acontece? A massa com fermento, leia aí, mais uma vez, Romanos 11 e 16, representa crescimento. Por isso que a igreja parte o pão, porque o pão está em crescimento. Por causa do fermento, Romanos 11 e 16, é o único lugar que não representa pecado. Por quê? Porque vai falar do reino. O reino de Deus é como este fermento que está em crescimento. Então, Jesus, quando ressuscitou, ele quando ressuscitou, ok? Então, a ceia do Senhor hoje é depois da ressurreição. Jesus morreu aqui, então antes nós temos o pão sem o fermento. Depois da morte, o corpo cresceu, então é com fermento. Houve o crescimento, Romanos 11, 16, ok? Se fizer sem fermento, não tem nenhum problema. Mas de acordo com Romanos 11, 16, foi colocado o fermento, por causa da ressurreição. Porque Jesus é as primícias do que dorme. E toda primícia, pode ler, Levítico, capítulo 7, versículo 11, 12 e 13. Ela vinha acompanhada com fermento. Tanto tinha fermento como tinha mel. Estava a seu critério. Quando fosse apresentar uma oferta de primícia, ok? Então Jesus é a primícia dos que dormem. Então ele ressuscitou dos mortos. O corpo cresceu. O corpo veio a ter crescimento. Então põe fermento nessa massa. Glória a Deus. Mas antes, o pão sem fermento, este sim, simbolizava o corpo de Jesus sem pecado. Depois, o corpo de Jesus em crescimento. Não tem conotação com o pecado. Glória a Deus. Olha aí, viu, meus irmãos? Tem muitas pessoas ensinando que o fermento só simboliza pecado. Com certeza, no Antigo Testamento só simboliza pecado. Mas no Novo Testamento, na ressurreição, Romanos 11, 16, é o Espírito Santo no crescimento da massa. Glória a Deus, no crescimento do corpo. Então, meus irmãos, concluindo que a ceia do Senhor é uma oferta de ações de graça e um sacrifício de oferta pacífica diante de Deus como um memorial que Cristo fez na cruz. Então, a escala de valores para uma oferta, a escala de valores, nós incluía o cordeiro, as pombinhas ou a massa de trigo para os pobres. Nenhuma oferta do ofertante poderia aparecer diante de Deus com mão vazia. Onde é que está escrito? Levítico capítulo 5, versículo 11 ao 13. Era tirado um punhado da massa pelo sacerdote e lançado no fogo, sem fermento, nesse caso, quando fosse para o fogo. Então, tipo de Cristo, ok? Sem pecado. Quando Cristo tornou o resto da massa, porque o resto da massa é santa, porque o punhado foi lançado e foi queimado, então Jesus morreu, o punhado foi lançado e foi queimado, mas Jesus ressuscitou, então ele tornou-se a primícia dos que dormem. Então põe fermento nessa massa. Glória a Deus. Então, meus queridos, muita bênção, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Levítico capítulo 7, capítulo 7, versículo 1 e 2. E ele levou todas as nossas consequências e pecados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Então Jesus levou também as nossas consequências, todas as dores, pecados, enfermidade. Então você não pode jamais ficar pensando que foi só os pecados, mas também levou as consequências. Há um sentimento religioso que muitos ainda têm e estão acostumados com as
penitência, sofrendo e não crê no milagre, porque acha que tem que pagar a culpa. Não, Jesus levou a nossa culpa, Jesus levou os nossos pecados, Jesus levou as nossas consequências, Ele nos cura de toda dor, glória a Deus. Então, muitas pessoas querem dividir com Cristo. Cristo, tu levou meus pecados, mas eu vou ficar com as consequências, eu vou ficar com as dores do meu pecado. Não, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele tem cuidado de vós. Então Cristo levou totalmente, Ele foi o sacrifício perfeito, completo na cruz, sendo o holocausto, levando dores, enfermidade e culpas, que são consequência do pecado. Então as consequências não podem ser maior ou mais poderosa do que o pecado. Então o pecado é mais poderoso do que a consequência. E por que Jesus não levou as consequências? Levou as consequências que o pecado produziu. Qual foi? As dores, as enfermidades. Glória a Deus, Cristo levou sobre si. Então, o mundo espiritual, ele tem que saber que nós servimos a um Cristo que tanto absolve o pecado, como também leva as consequências. Conforme está em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Nós temos uma mesma lei em Levítico. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 1 a 2, Cristo é a tampa, a propiciação. Então o homem tornou-se propício a Deus. Deus nos vê. Jesus é o para-raio contra os juízos de Deus. Glória a Deus, que veio sobre nós. Então Jesus parou o juízo. Ele é o para-raio de Deus contra o seu próprio juízo. Glória a Deus sobre nós. Glória a Jesus. Meus queridos amados, vejamos, essa lição de número 1, a lição de número 1 que está sendo estudada, que fala, vejamos aí, ó, Levítico capítulo, o tópico de número 3, a oferta pacífica, onde fala o sacrifício pacífico, onde vai falar aqui, ó, tirando as porções especiais e separando o sangue da gordura do animal, em seguida o sacerdote espargia o sangue do animal, imolando, enfim, vai falar das partes internas do animal, ok? Então, Levítico capítulo 1, versículo 8, onde fala da cabeça e do redenho, sobre a lenha. Então, não era sobre a cabeça, era sobre a lenha. Então, toda a gordura, ela tinha que vir sobre a lenha. Então, quando você vai fritar um ovo, primeiro você põe a gordura, depois você põe o ovo. Então, assim, há a maneira de fritar o ovo. O ovo não vai primeiro antes da fritura. Então, no altar, primeiro nós temos a lenha, ok? Primeiro nós temos a lenha, e depois nós temos a gordura. Depois vem um animal, ok? Lenha, gordura e animal. Animal, gordura e lenha. Então, interessante. Era para que houvesse um cheiro suave, agradável ao Senhor. Então, nós temos na Bíblia que era tirado tanto a gordura do couro, como era tirado a gordura que estava na parte do fígado e dos rins. Era chamado de redenho. Então, o redenho era a gordura mais pura, mais amarelinha, mais cheirosa, que produzia um cheiro agradável. Então, com mais distância, você conseguia sentir o cheiro daquela gordura. Glória a Deus. Então, quando nós oferecemos o redenho, é a forma de que o Espírito Santo está produzindo em nós um grande trabalho e não tem necessidade de nós falarmos. Por quê? Porque a gordura cheira, um cheiro suave, é uma obra de Deus, a gordura é de Deus. Então, todo animal tinha gordura, tanto debaixo do couro, como também nas entranhas, ok? Nas suas fissuras, para trazer um cheirinho suave. Assim, Jesus, ele preparava a ceia, que é o redenho, o tipo da gordura sendo lançado antes que houvesse a morte de Jesus na cruz do Calvário. A lenha, o sacrifício, mas antes Jesus preparou a ceia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, antes tem um preparo.
Antes de qualquer luta, antes de qualquer batalha, tem o preparo. A gordura tem que ser lançada. Deus vai mandar um profeta. Você vai sonhar um sonho. Então, Deus vai te avisar. Antes que houver uma luta, Deus vai te preparar. Tem que haver o preparo. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele preparou pessoas para trabalhar no altar de sacrifício. Que era quem? Os levitas. No tempo de Josué, Josué fez um trato com os gibeonitas. Lembra dos gibeonitas? Que os gibeonitas, no tempo de Josué, eles seriam os carregadores tanto da água como da lenha. A lenha que vai para o altar de sacrifício. Porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então põe lenha nesse altar. Não deixa o fogo se apagar. A água era quando o fogo ficava muito alto. Então colocava um pouquinho de água para diminuir o fogo, deixar na maneira correta. Então, Saul, quando reinou, ele mandou matar os gibeonitas. Então Deus se irou. Por quê? Porque Saul estava matando quem? Os gibeonitas que Deus tinha aceitado para ser carregadores da água e da lenha. Os manetedores do fogo do altar. Com isso, Saul se deu mal. Por quê? Porque Deus já havia adotado os gibeonitas, um tipo da igreja atual. Hoje nós somos os gibeonitas. Hoje somos nós que carregamos a água, levamos lenha para o altar. Somos nós que fazemos a limpeza do altar. Com isso, Deus nos fez filhos adotivos, como eram os gibeonitas nesse tempo. Glória a Deus. Então, somos os gibeonitas de hoje. Os judeus hoje, isso aí não tem nada a ver. Deus está pesando a mão sobre eles. Eles não estão crendo que Deus adotou os gibeonitas atuais, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, meus queridos, a oferta de manjar, como foi falado anteriormente, era um tipo da morte de Jesus por causa do punhado, que era jogado no altar. E a oferta das primícias que nós falamos, que acrescentava o mel e o fermento, que não ia para o altar. Então, essa é outra oferta. Então, ela vai para a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou, sendo o crescimento da massa. Glória a Deus. Então, o corpo vai turfar, o corpo vai crescer. Então, vai ter o mel e vai ter o fermento. O mel representa a doçura. O mel representa os dons espirituais. O mel representa o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, fé. Glória a Deus. Então, nós temos Jesus como exatamente o antitipo de todos os tipos que está no Antigo Testamento. Glória a Deus. Não esqueça que Jesus Cristo, hoje no seu reino, Mateus 13:33, o reino está em constante crescimento. Glória a Deus. Então, as ofertas eram classificadas como de animais ou juntada com vegetal, chamado de oferta pacífica. Sempre em todas as ofertas aparecia a menção sem mancha. Glória a Deus. Sempre nas ofertas, no caso de manjar, aparecia, tinha que ter o sal. Conforme em Atos capítulo 2, versículo 27, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então lança sal na massa. A massa quem vai determinar que não vai haver corrupção. Então Jesus era o sal da terra. Ele diz também, vós sois o sal da terra. Em todo o livro de Levítico, vocês vão ver a mão sobre a cabeça do animal, desde o início do livro. Então isso aí já é canja. Então todas as vezes que aparecer, fala de substituição. Já é uma canja. Então significa transferência de culpabilidade. Ok? Levítico capítulo 3 e versículo 3 vai falar da gordura que está que cobre a fressura. Então sempre vai falar a gordura. Pode ver nos versículo 3 e versículo 4 e assim vai.
a gordura, depois a gordura, o redenho, a gordura, o redenho. Então, o que está sobre o fígado, os rins, vai ser tirado. Então, vai ser queimado sobre a lenha que está o fogo. Está na Bíblia isso aqui. Então, veja os vocábulos que aparecem na Bíblia. Oblação e libação. Então, toda oblação era massa ou a carne do animal. E toda libação era líquido, podia ser o sangue ou o vinho. Então, Paulo falou também da libação, quando ele disse, minha vida está como libação, se derretendo no altar, como se fosse líquido. Por exemplo, a libação, já falei, poderia ser um vinho ou um sangue. Então, Levítico capítulo 3, versículo 17, nenhuma gordura, nem sangue algum se comerá. Versículo 16 diz, toda a gordura será do Senhor. Marque aí no seu texto. As palavras que sempre aparecem aí, ó. Todas as gorduras que aparecem no texto aí, vai marcando assim, vai sublinhando. E parece muitas das vezes que aparece no texto. Então, vai ser queimada onde? No altar. Ninguém ficava com a gordura. Glória a Deus. Tinha que ir para o altar. Vai queimar. Queime aí a gordura. Ninguém fique com a gordura. E nem come a gordura. Então, a conclusão, a gordura não é nossa. Aqui mesmo, na minha cidade, um certo pastor da nossa igreja, ele ia morrendo. Só comia gordura. Pastor novo, muito gordo, mas quase que parte para o Senhor. Precisou fazer uma cirurgia de emergência. E o médico disse, não coma mais gordura. Se você comer, você vai morrer. Então a gordura é do Senhor. Se nós comermos a gordura, nós vamos morrer. Então, veja, e nem pode comer o sangue, porque o sangue é o preço da nossa redenção. Tu vai comer o preço da sua redenção, vai morrer, meu filho. Então, era entregue a gordura do fígado, porque o fígado era uma função especial no homem. Veja, no animal e no homem. No homem, o homem foi feito com fígado, porque Deus sabia que o fígado é uma maneira de salvar o homem quando ele comer algo errado. Então, quando o homem come algo errado, pecaminoso ou ilegal, então o fígado entra em ação. Então Deus já sabia que o homem ia comer essas poiqueiras, essas coisas ruins, essas coisas antiéticas, essas coisas ilegais, vão comer essas coisas que vai prejudicar. Então Deus criou o fígado, para o fígado funcionar e salvar ele de uma morte. Então muitas das vezes nós erramos na alimentação. Então o fígado é quem salva a nossa pátria. Então, Deus sabia que o homem ia pecar. Por isso que fez o fígado no homem. Deus sabe muito bem. Rapaz, esse homem vai pecar. Esse homem vai comer besteira. Então faz o fígado logo. Bota logo o fígado nele. Porque esse fígado vai servir para salvar ele. Uma maneira que o rim, ele é um purificador comum, natural de um ser humano. Os rins, quando ele recebe algo ilegal, ele já envia para o fígado. Porque é o fígado quem vai resolver esse problema. Glória a Deus. Imagine Jesus com o fígado dele, nunca recebeu nenhum alimento que venha intoxicar o seu corpo, porque o fígado de Jesus não precisou trabalhar, porque ele nunca fez um pecado nesta área de alimentação e nenhum tipo de pecado em outras áreas. Jesus nunca pecou. Então o fígado de Jesus não funcionou. Era um fígado perfeito. Então ele entrega no altar, lá na cruz, como uma forma de substituir o nosso fígado pecaminoso. Então Jesus, quando morre, o fígado dele perfeito é transfundido com uma transfusão para que você não peque. Jesus disse, olha, não pequeis. Se vocês pecar, ainda temos um advogado junto com o Pai. Que coisa maravilhosa. Então, Deus fez o fígado em você, porque sabia que você ia pecar. Então, não desobedeça. Glória a Deus. As pombinhas, aquela que veio sobre Jesus no dia do batismo nas águas, interessante, ela só come alimento que é da sua natureza. Por quê? Porque ela não tem a bilis, o fel. Então, se ela comer algo
que não é da sua natureza, ela morre. Por isso que ela é disciplinada, ela só come coisa que é da sua natureza. Glória a Deus. Com isso, meus irmãos, Jesus recebeu um animal mais perfeito na natureza, uma pombinha que veio sobre a sua cabeça, que não tinha bilis, que não tinha fel, que comia exatamente coisas que não morria. Glória a Deus. Então é um tipo perfeito. Glória a Deus. Então, amados irmãos, para finalizar, a oferta pacífica, glória a Deus, revela o pedido para Deus não lhe punir em nada. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero ficar em paz com Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, para não esquecer essa parte da gordura que era proibido de comer, para não esquecer. Quando Deus disse na lei, quando vocês verem gordura de cadáver ou de animal dilacerado, não comereis, mas se vocês quiserem usar para qualquer obra, então você pode usar lá para engraxar um sapato, para tirar um piado de um ferro, de um armador, de qualquer coisa. Então, qualquer obra. Não podia comer, mas podia ser usado em uma obra. Interessante, né? Então, voltando aqui. A oferta de manjar, que era oferecida também como oferta pacífica. Então eu poderia oferecer uma oferta de manjar como pacífico? Podia. Quando eu determinasse no meu coração, eu quero que essa oferta seja uma oferta pacífica. Então no aniversário, quem é para oferecer a oferta é o aniversariante. O que é que acontece? É que o aniversariante ele quer receber a oferta. E é o contrário, ele que tem que dar a oferta. É ele que tem que dar o bolo, é ele que tem que apresentar o manjar. Ok? O bolo. Então, no dia de um aniversário, eu dou uma oferta pacífica. Glória a Deus. Podia acrescentar o mel e o fermento. Nesse caso aí. Então, o culto de ações de graça é feito quando você recebe uma bênção. Quando você viaja de avião, o avião não caiu. Chegou em casa, vamos comemorar, o avião não caiu. Glória a Deus. Estou aqui vivo, então faz lá uma festa. Põe lá um bolo na mesa, vai dizer, Senhor, muito obrigado, são ações de graça. Esse negócio de passar um bilhetinho para o dirigente e colocou o nome lá, culto de ação de graça. Terminou o culto, os irmãos vão tudo abanando as mãos. Isso é muito feio. O culto de ações de graça tem oferta de manjar. Irmão, culto também é comer, meus queridos. Não é só glória, 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 glória. É comer, comer, comer também. Então vai dando glória e vai comendo. Glória, glória, glória. Então, meus irmãos, todo culto era oferta. Principalmente ações de graça. Já está dizendo, faz uma açãozinha aí. Não chega com mão vazia. Porque Deus não vai comer a tua oferta. Quem vai comer a tua oferta é o sacerdote, é você, é os teus irmãos. Então Deus vai ter o prazer, no meio de vós, dizer, eu cearei com ele e ele comigo. Então, todo obreiro que ministra no culto, ele tem direito à oferta. É aqui que nasce Levítico capítulo 7, versículo 14, onde temos a história dos pregadores que vão para o culto receber um pedaço da oferta. É bíblico. É claro que ele não pode comer a gordura. E tem deles comendo a gordura toda. Mas se ele receber a parte da oferta para gasolina, para se manter quando vai de viagem, para alimentação, hospedagem, está em Levítico capítulo 7, versículo 14. O ministrante do altar tem direito parte da oferta. Então, veja, meus queridos irmãos, aqui está fora totalmente aqueles que querem comer a gordura, porque a gordura não lhe pertence. A gordura pertence a Deus. Então a gordura é um tipo da glória de Deus. Quem quis comer a gordura se deu mal. Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Então ele quis comer a glória. Ele quis comer a gordura. Porque a gordura pertence somente a Deus. Então, Deus ele se deleita quando o sacerdote come a sua parte. Glória a Deus. Da oferta. Então,
veja aí novamente, Levítico 7, verso 14, ok? Se comer a gordura, vai cair na condenação do diabo, que Deus nos livre e nos guarde desta fama desgraçada que muitos estão comendo a gordura. Então Deus, ele deseja se deleitar quando você come com o ofertante, com os membros da sua igreja. Glória seja dada a Jesus. Então Deus ceia com ele e você ceia com ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos amados irmãos, Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser, com muita alegria e dedicação. Que Deus em Cristo vos abençoe e até lá, se Deus quiser, com muito amor. Deus abençoe a todos. Fica na paz.